como eu estava ontem conversando com vocês, né? Hoje vai mudar a estrutura do curso, né? Vai ficar uma coisa mais amena. Quer dizer, o que eu tentei? Eu sei que eu não consegui, mas tentei. Que eu tentei, quer dizer, analisar os problemas básicos que existem na estrutura, né? Como se comportam as estruturas, de um modo geral, em função dos problemas de estática, né? Em função dos carregamentos, das coisas que existem, que a gente tem que resolver para que essas estruturas sejam equilibradas. Hoje nós vamos fazer o percurso inverso, por isso é que fica mais fácil. Quer dizer, nós vamos partir dos materiais, das técnicas, né? E analisar como elas são aplicadas. Isso, naturalmente, vai ter um percurso que começa um pouco com o concreto armado, usado como material bastante plástico, e vai terminar numa industrialização mais sofisticada, usando aço e outras coisas desse tipo, né? Então, nós vamos começar. Ontem eu fiquei um pouco decepcionado, porque nenhum estudante fez nenhuma pergunta. Mas hoje, felizmente, quando eu cheguei de manhã, fiquei conversando um pouco, e aí me perguntaram algumas coisas, né? Mas eu acho que vocês ficam um pouco inibidos, né, diante desses problemas de técnica, que não tem nenhum mistério, é uma coisa tão simples, né? Por exemplo, grafostática, estamos falando de grafostática, é uma coisa quase que intuitiva, né? Se vocês estudarem um pouquinho grafostática, conforme ler um livro, um romance, né, vocês vão ver que é uma coisa até agradável de se aprender, né? É um conhecimento que não prejudica ninguém. Eu acho que, por força de meu convívio com a técnica, né, uma coisa imposta pelo destino, né, eu fui obrigado a aprender mais coisas do que um arquiteto precisa, em termos de técnica. Mas eu acho que isso também não me fez mal nenhum. Então, se por acaso vocês exagerarem no conhecimento de certos aspectos técnicos, ninguém vai se prejudicar com isso. Agora, se vocês não tiverem esses aspectos, vocês não vão conseguir falar a linguagem dos especialistas. Eu estava falando aquela coisa do Vinícius de Moraes, ontem, não sei se vocês se lembram, né? Que o Vinícius, pelo fato de ter viajado muito, falado muitas línguas, né? Ele falava tudo errado, mas todo mundo entendia. Então, foi uma maneira dele se entender com o mundo, né? Aí chegou Chico Buarque e conta uma história que, de repente, você pergunta, qual a língua que ele fala mesmo? Não sabia, né? Então, o arquiteto tem que aprender a falar essas línguas todas, né? Para conversar com o eletricista, para conversar com o engenheiro hidráulico, para conversar com o calculista, para conversar com os sociólogos, para conversar com os psicólogos, para conversar com os médicos, enfim, tudo isso envolve a nossa profissão, que é um universo gigantesco. Quando você tem que resolver um problema de hospital, você vai ter que conhecer algumas coisas de biologia, algumas coisas. Até eu, por exemplo, por força de uma contingência, de ter convivido com o hospital, eu sei até ler radiografia. Às vezes eu estou discutindo assim com os médicos, como se fosse um pouquinho médico, né? Claro que isso é uma coisa ridícula, eu não sei nada de medicina, mas o suficiente para dialogar com eles. Então, a gente tem que imaginar que a profissão do arquiteto é uma profissão generalista, ela não pode se pensar o arquiteto como especialista, cadista, isso tudo é uma bobagem, né? Eu acho que o arquiteto ele tem que ter a noção do universo com que ele trabalha. Claro, se ele às vezes tiver que se especializar um pouquinho em determinadas áreas, né, ele tem que fugir da visão do especialista. Eu, por exemplo, detesto a coisa do planejamento hospitalar, do ser especialista em planejamento hospitalar. Eu não me considero, pelo fato de ter feito muitos hospitais, um especialista, né? Eu continuo querendo ter só a visão global do problema. Se às vezes eu penetro um pouco mais no conhecimento de uma área, não quer dizer que eu seja um especialista. Bom, então nós vamos hoje analisar o problema das estruturas como arquitetos. Antes, eu fiz o contrário, né? Eu pensei um pouquinho, às vezes, como um engenheiro que entende da estrutura e como isso se aplica na técnica da construção. Hoje nós vamos fazer o inverso. Então, nós vamos começar com o concreto armado. Quer dizer, o concreto armado é um material cuja característica plástica, né, ele permite soluções inusitadas, né? Oscar Niemeyer, que foi o nosso arquiteto maior, né, ele soube realizar isso com uma maestria extraordinária, né? Ele conseguiu extrair do concreto toda essa beleza plástica que ele permite, né? É claro que isso exige formas, existe
exige outro tipo de trabalho prévio, né? Que a gente tem que imaginar que também não é fácil, né? Então, vamos começar, por exemplo... Olha, quando eu estou usando trabalhos meus para exemplificar essas coisas, por duas razões. Primeiro, porque eu conheço a história. Ô, Paulo, tudo bem? É porque eu conheço a história de cada projeto. Então, quando eu falei como arquitetura, mais como um processo e muito menos como um desenho, uma coisa... essa história é muito importante, né? Porque essa história, às vezes, envolve modificações no percurso, né? Que o projeto acaba tão diferente do que se imaginou inicialmente, de forma que... Então, por essa razão, por outra razão também, é que isso envolve críticas. O arquiteto não está muito acostumado à crítica, não gosta muito de crítica. Então, eu pegar um projeto do outro para, de repente, criticar, fica um pouco difícil, né? Então, eu prefiro usar os meus, que eu critico com a maior liberdade, e aí eu posso realmente entrar nos detalhes que são importantes nessa questão do processo. Essa igreja aí, no centro administrativo, nessa igreja a gente procurou extrair toda essa... Quer dizer, eu acho que nessa questão de arquitetura, né, é claro que você tem que entender também, às vezes, as suas limitações. Eu acho que essa igreja envolveu aí um processo de criação complicado, de construção complicada, né, um risco grande que eu tenho certeza que assumi, até pelas poucas oportunidades que eu tive, né, profissionalmente de extrair do concreto, como o Oscar fez, né, essa qualidade plástica que o concreto armado tem. Mas por que se escolheu, por que essa proposta foi escolhida? É claro que vocês veem a intenção aqui de garantir no alto dessa colina uma implantação muito delicada da obra, sem mexer com as árvores, né? O lugar escolhido para a implantação da igreja do centro administrativo era no ponto mais alto de uma colina. Então, a intenção aí foi criar um objeto que ficasse bem delicado na paisagem. Pode virar. Ao mesmo tempo, lidar com técnicas com uma certa tradição na Bahia, como a técnica da pedra, criar um receptáculo, né, de pedra em que elas funcionavam como um muro de arrimo externo, né, com algumas áreas, inclusive, em subsolo, né, como muito comuns em conventos antigos, né, áreas enterradas, e, ao mesmo tempo, criar um sistema construtivo difícil, né, que foi da implantação dessa coisa segundo um helicóide ascendente, né, com 12 pétalas independentes. Eu não imagino essa estrutura sendo realizada com outra técnica, a não ser com o concreto armado, com toda a sua plasticidade, né? Pode virar. Então, se imaginou o quê? Uma pétala, né, vencendo vãos variáveis, porque elas vão diminuindo na proporção que vão subindo, e com uma estrutura muito parecida com de uma folha, ou de né, com essas nervuras todas apoiadas num pilar único. Então, aqui você vê a questão do engaste, né, que nós examinamos ontem, né, como o concreto armado permite esse engaste perfeito, né, porque ele é fundido todo no local com uma coisa única, né. Então, essa pétala, o pilar é colocado aqui não no centro de gravidade, mas no centro em que as forças se equilibram, né? Porque você, quando a questão do centro de gravidade, às vezes, nesse caso, com um balanço muito grande para esse lado, para o outro, então essas forças se equilibram mais nesse ponto, né? Então, havia uma preocupação estática aí de satisfazer essas questões para tornar essa estrutura inusitada e com balanços muito grandes, mas equilibrada. Pode virar. Ao mesmo tempo, essas pétalas serem implantadas com uma diferença de nível, né, que permitisse até a entrada de um pouco de luz, né, isso foi intencional para o concreto ficar um pouco dourado, assim, e soltar uma pétala da outra, para que o sistema construtivo ficasse bastante explícito aí. Pode virar. Mas no centro, onde havia um grande vitral entre a primeira e a última pétala, são 12 pétalas, né, tivemos que fazer uma ligação, porque senão, vocês viram a questão das deformações que eu falei ontem, né? Essas deformações inviabilizariam, por exemplo, a colocação
de um vitral, aí, ou de um pano de vidro, entre essas pétalas, né? Elas iam se deformar diferente e ia quebrar tudo. Então, essa ligação em aço, ela é uma ligação que faz com que todos os balanços trabalhem igualmente. A rigor, a pétala continua engastada num pilar único, né? Mas os balanços eles trabalham de uma forma igual. As deformações são iguais, com isso o vitral foi possível. Pode virar. É intencional que entre a primeira e a segunda pétala existisse o altar, onde ele está inserido, para que realmente a zona mais iluminada fosse essa, para criar um referencial no lugar do altar. Pode virar. Então, ao mesmo tempo, o batistério, o altar do Santíssimo, serem, vamos dizer, implantados nessa área semi-enterrada, né? Sempre com incidência de luz nos locais, mas... quer dizer, como você tem um tema como uma igreja, essa questão da ambiência, né, ela tem que ser levada em conta, porque faz parte do culto, faz parte de toda uma tradição que a igreja tem, que tem que ser respeitada, né? Pode virar. Talvez hoje fosse diferente, que as coisas vão mudando. Então, esses programas, todos esses programas, eles têm uma vida curta, né? O mundo muda tão radicalmente, né, que a gente vê que essa igreja que foi estudada há uns 30, 40 anos atrás, né, ela hoje é encarada muito mais como uma peça histórica do que um lugar para o culto. Quer dizer, o próprio culto da igreja mudou muito. Mas o que eu gostaria de chamar é a questão das técnicas. Por exemplo, aqui o receptáculo de pedra, né, ele inclusive vai variando de acordo com o terreno, né, para não tocar no terreno, deixar o terreno absolutamente intocável. Então, pode virar. Ao mesmo tempo, ela vai tendo uma fisionomia diferente, porque essa coisa quase que dinâmica do helicóide ascendente, né, cria essa diferença de fachada. Quer dizer, você não tem uma fachada, você, a rigor, você tem um objeto que tem um movimento ascendente aí. Pode virar. Elas são muito diferentes, mas sempre com essa preocupação de resguardar a paisagem, né, de resguardar as árvores, de preservar o local. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Acabou. Bom, e ainda explorando essa questão da plasticidade do concreto, né? Essa casa é uma casa inusitada, é um programa completamente louco, né? Mas, enfim, o arquiteto, às vezes, recebe essa incumbência e tem que realizá-la. Aqui, o proprietário, até, que foi um amigo meu, morreu, coitado. Um ano depois, ele já estava morto, nem usufruiu da casa, com câncer. Então, foi um negócio terrível, assim, uma coisa até penosa dele mudar para casa e saber que estava com os dias contados. E a casa foi uma realização para ele. Ele tinha um terreno que cultivou muito lá em Brasília, então ele foi montando um pomar, né? E a casa teria uma vista para o lago, né? Que, devido ao próprio pomar que ele plantou, foi interceptada. Então a mulher dele queria muito ter um mirante, um local em que ela pudesse ver o lago de Brasília, e queria ter em cima da casa um mirante. Não, você faz questão de ver o lago, então levanta a casa, né? Cria um elevador e levanta até o ponto que você consiga... E isso era a realização deles, né? De gastar... Não havia... enriqueceram tanto em Brasília que não havia nenhuma limitação de ordem econômica. Então, com isso, também a estrutura, né, teve que ser uma estrutura compatível com essa ideia, que já é uma ideia inusitada, né? Pode virar. Em primeiro lugar, a orientação, ao invés que se criasse, por exemplo, brises nessa fachada, né, é uma fachada norte, né, ela acabava interceptando a vista, né? Então, houve a intenção de soltar a estrutura, para a própria estrutura criar uma proteção contra a orientação norte. Pode virar. E a estrutura, então, foi realizada nesses grandes pórticos aqui, que vocês estão vendo, com balanços. É uma estrutura equilibrada, porque tem esses engastes, né? Naturalmente, ela cria
fossas de empuxos na base, porque é um pórtico, né, com as cargas todas distribuídas ao longo dessas vigas, e o pavimento pendurado nesse sistema. Quer dizer, foi uma forma de realizar essa obra. A parte de serviço fica completamente desvinculada do uso da casa. Isso aqui tem um azulejo muito bonito do aço. A intenção foi criar uma coisa muito leve embaixo, que ressaltasse, quer dizer, que fizesse com que a estrutura ficasse mais explícita ainda, já que é uma estrutura tão possante, tão inusitada. Pode virar. Então, a casa está a 6 metros do nível do solo, né? Pendurada lá em cima. Vocês estão vendo aqui os tirantes todos que suportam. Aconteceu até uma coisa engraçada. Como não havia nenhum contraventamento, mas essa casa eu acompanhei muito a construção, que foi um rapaz que construiu, com eu acompanhando praticamente, eu dirigindo a obra, e o que segura essa estrutura do movimento é a torre de elevador. Porque antes de fazer a torre do elevador, isso balançava feito uma gangorra, né? Então foi a torre de elevador quem segurou. Pode virar. Pode virar. Também a parte de churrascaria, da piscina, né? A gente criou uma elevação na frente para evitar até o devassamento de quem chega, né? E essa elevação artificial, né, foi tratada, no caso da piscina, como uma gruta, para não ter também uma outra construção prejudicando. Quer dizer, a ideia era valorizar a estrutura como o objeto mais importante. Essa solução de levantar a terra aqui para proteger do devassamento, né, e criar justamente a área de piscina, a área de churrasqueira que ele queria ter embaixo disso, né, ficou uma coisa mais discreta na paisagem. Pode virar. Então, com isso, criou-se essa elevação, né, que evitava o devassamento de quem chega e ao mesmo tempo, a piscina enorme aí, chegando a esse ponto. Pode virar. Bom, vamos passar para um outro tipo de estrutura ainda que explora essa questão da plasticidade do concreto. Esse tipo de estrutura são grandes vigas de transição. Ela foi usada muito por Le Corbusier em Marseille. Não sei se vocês conhecem o prédio de Marseille. Tem essa grande viga de transição. O que significa uma viga de transição? É que você tem toda uma estrutura delicada, né, bem subdividindo bem as cargas, né, e elas distribuem ao longo de uma viga que reduz o número de pilares para você ter justamente uma implantação mais solta do chão. Então, esse tipo de viga, que são vigas de transição, né, elas permitem que você libere o solo, no caso foi intencional, até porque nesse setor, que é o setor da autarquia de Brasília, houve, eu acho que um cochilo lá de implantação, e a implantação dos prédios é muito ruim, sabe? É tudo muito perto. Então, essa intenção de liberar um pouco o solo aí para criar até um fluxo de automóveis, de pedestres mais generoso, né, foi conseguida graças a esse uso dessa viga de transição. Pode virar. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque essas vigas, duas vigas de transição, por exemplo, aqui, né, a estrutura fica com pouco rigidez no sentido transversal para as cargas de vento, né? Então, vocês veem que existem essas vigas aqui, formam pórticos nesse sentido, para equilibrar um pouco as cargas de vento. Ao mesmo tempo, as cargas de vento seriam todas absorvidas pela torre de elevador. Pode virar. Com isso, a gente liberou essa área que vocês estão vendo, os prédios como é que são, né? Quem conhece bem Brasília sabe que esse setor é um setor penoso, assim, mal implantado. A biblioteca, para esse espaço ser usado de uma forma mais inteligente, que ocupa a viga de transição, então foi implantada a biblioteca aqui, quem tem, inclusive, ar-condicionado, passa no bojo dessas vigas, né? Em que, vamos dizer, só tem essa abertura, que é da sala de leitura, mas o resto é o pavilhão de biblioteca. Pode virar. Vocês estão vendo as vigas assim que servem para absorver as cargas horizontais de transição que vem do vento, né? Pode virar. Vamos, ainda usando o concreto como material possível para essa aquisição de grandes vãos, você tem as vigas paredes, né? São
elas não são vigas de transição, porque elas, afinal de contas, elas usam o pavimento inteiro. Isso foi um caso muito peculiar, que esse prédio não chegou a ser construído, mas ele é no Rio de Janeiro, na Urca, e nessa ocasião eu me lembro que havia uma proposta já de fazer um prédio de 28 pavimentos, Pão de Açúcar aqui do lado, né? Houve uma liberação de gabarito criminosa do Rio de Janeiro, nessas áreas todas, né? Porque a gente sabe que o Rio, a beleza do Rio é as montanhas. Quer dizer, é claro que você pode fazer um prédio alto, mas ele não pode competir com a montanha, né? O Pão de Açúcar tem 340 metros de altura, né? Se você, de repente, faz um prédio de 30 pavimentos, como estava previsto aí, né? Ele chega a cento e tantos metros de altura, né? Então, já está competindo, quer dizer, não consegue mais ver o Pão de Açúcar. E eles acabaram aceitando a proposta que eu fiz de usar muito mais o solo, claro, mas criar esses pavimentos soltos do chão, usar uma praça. Felizmente, esse prédio ainda não ia resolver o problema, felizmente ele não foi feito, apesar de ter sido feito com essa intenção. Pode virar. Mas eu que queria tratar da coisa da viga-parede, né? Então, essas vigas possantes, assim, são apoiadas em poucos pilares, né? Elas formam todo o sistema estrutural. Até o auditório é pendurado aqui, né? O auditório que está ali embaixo, né? Um auditório grande, 600 lugares, também pendurado. Então, essas vigas-paredes que se repetem, quer dizer, havia a intenção também do prédio poder crescer gradualmente, né? Essas vigas-paredes se sucedem para criar um ambiente de trabalho agradável. Existem sempre jardins incorporados à viga-parede. Pode virar. A intenção foi exatamente essa. Vocês estão vendo aqui lá o Rio Vermelho, o Rio Vermelho, como é Rio Vermelho? Estou fazendo confusão da Bahia, não, como é? Sei lá. Mas o morro é muito pequeno. Você imagina fazendo um prédio de 30 pavimentos aqui, né? É um equívoco, né? E você vê que o Rio de Janeiro, nessa época, isso foi uns 20 anos atrás, já estava todo comprometido com esses prédios altos. Foi uma perda enorme, né? Pode virar. Pode virar. Pode virar. Esse prédiozinho aqui, que vai ser feito agora em Campinas, né? Ele não está ainda construído. Ele também utiliza a viga-parede. Agora, a concepção aqui da viga-parede, pelo fato de ter mais apoios, era uma viga de tijolo, que é possível se fazer, né? Então, ao invés de usar a técnica do concreto armado, que é extremamente cara, né? Você envolve formas, né? Aqui são vigas com tijolo e com duas ligações de argamassa armada, dos dois lados armadas, né? Então, ela forma uma viga também, parede. A ideia era soltar o prédio, incorporar uma praça que eles queriam fazer lá. Enfim, tentar valorizar aquele lugar que tem abrigos de ônibus também que foram estudados para a área. Pode virar. Mas eu queria tratar mais da viga-parede. Quer dizer, o que se pensou aqui é ter o terreno caindo normalmente, né? O prédio completamente desvinculado, deixar a praça no nível que está, né? E essa viga-parede ia apoiando os pilares. Ao mesmo tempo, ter iluminação zenital, isso é uma secretaria de segurança, né? Havia até uma intenção de não criar muitas janelas, a iluminação vir pelo teto, né? Então, a viga-parede, ela surgiu só, lógico, como uma consequência. Você vê aqui os pilares engastados na viga-parede, eles sobem por causa da questão das cargas horizontais. Pode virar. A viga-parede, nesse caso, em cima a estrutura é metálica, e a viga-parede que vocês estão vendo aqui, né, ela é de alvenaria. Pode virar. Também tem comprometimentos com questão de ventilação, então o ar entra por baixo, né, isso tudo solto, né. Eu já fiz muitas soluções desse tipo. Quer dizer, quando o prédio está todo solto do chão, você permite que o ar entre por baixo, ele, por convecção, saia lá em cima. No caso nas salas de aula, de estudo que tem aí, né, você teria essas soluções de extração de ar através de exaustores, né, e poder ter um ambiente mais saudável. Pode virar. Bom, continuando no concreto armado, vamos ver essas vigas em plegadura, né? É uma coisa que o concreto também plasticamente permite, porque ele permite essa série de engastes. Aqui foi até pré-fabricado, e através de uma segunda concretagem, né, a gente fez a ligação, de forma que esses sistemas em plegadura, né, eles trabalham
como se fosse uma viga no sentido longitudinal. Pode virar. O concreto armado, aqui também tem até uns sheds de argamassa armada incorporados, né? Então permite grandes vãos, né? Esse sistema, a prefiguração, por exemplo, das paredes são engastadas só no solo. Você viu que eu falei, vocês viram que eu falei engastes, né? Aqui essas paredes são soltas, né? É uma oficina de veículos, né? E elas são completamente soltas do chão. E é uma viga emplegadura. Pode virar. Como é que elas trabalham, né? Elas são engastadas, quer dizer, cada uma dessas tem um engaste aqui, né? Nessas áreas, né? Então, elas trabalham como um conjunto, quer dizer, elas não trabalham isoladamente. Então, cada viga tem a sua área de compressão, área de tração, mas elas trabalham como uma viga única. E esses furos que são inseridos foram pré-fabricados também para poder garantir uma iluminação zenital e ventilação no ambiente. Pode virar. Então, vamos passar por uma outra coisa também em concreto, que é bastante o concreto utilizado plasticamente, que é a viga Virandel. Virandel, chama-se Virandel porque é um engenheiro holandês, né, foi quem usou pela primeira vez. A gente pode fazer Virandel em aço também, né, você criando engaste nos vínculos, né? Mas o concreto ele propicia mais esse tipo de... A viga Virandel tem muitas dificuldades, que depois nós vamos analisar melhor, porque ela vence os vãos, quer dizer, o que é que você provoca? Soluções de engastamento muito fortes nos nós, né? Mas o cisalhamento, que é o grande esforço, o concreto é muito pesado, né? Ele acaba se concentrando nas áreas de apoio. Então, as vigas Virandel têm um problema sério de cisalhamento. No hospital, nós tivemos que usar até, para resolver o problema de cisalhamento, tivemos que usar barras protendidas, né? Que o cisalhamento, às vezes, é muito forte. Você se lembra que eu falei do cisalhamento, aquelas cargas que resultam da ação do momento fletor, mas do esforço cortante, né? Então, são forças inclinadas. Por isso, os vazamentos da viga Virandel, né, eles são mais funcionais, eles são octogonais ou hexagonais, que eles acompanham mais as direções de tensões, e você consegue realizar esses vínculos de uma forma mais correta tecnicamente. Agora, aqui é claro que foi explorado também sob o ponto de vista escultural, quer dizer, a valorização excessiva que houve desses vínculos, aí foi uma coisa muito procurada, eu não faria hoje essa briga de jeito nenhum. Pode virar. Quer dizer, a intenção, isso aqui é uma casa, foi uma casa para ministro de Estado, inclusive na época era o ministro do SNI, veja você. Então era um sujeito muito importante que tinha que estar protegido. Então a forma nesse local lá de Brasília, né, que é a residência de ministros, né, a ideia que o Dr. Lúcio era criar os terrenos soltos, né, não ter nenhuma proteção, ter cercas vivas, quando muito, né? Mas o ministro do SNI não queria uma cerca viva, ele queria uma proteção total, né? E para, de repente, fazer um muro, né, era impossível, né? Então, a solução aí foi criar taludes de terra, né, para resguardar lá a área íntima do ministro, sem que ele se expusesse aos terroristas. Pode virar. De então, né, nessa época, houve muito... Pode virar. Tem um azulejo do Atos também. O Atos é um artista assim, tão importante, sabe, que eu acho o trabalho dele uma coisa incrível. Eu convivi a minha vida profissional toda com ele, né? E conseguimos, quer dizer, aquela coisa que eu estava fazendo, da interação, né, um artista plástico como ele, né? Ele soube interagir tão bem em arquitetura, com Oscar Niemeyer principalmente, e comigo também, quer dizer, nós nos entendíamos num projeto desde o início, quer dizer, eu nunca imaginei chamar o Atos no final do projeto, ó, faz um agrado aqui na arquitetura. Não, nunca foi pensado assim, quer dizer, quando nós sentávamos nos projetos, olha, quem sabe, eu gostaria, esse sistema de apoios nessas paredes que não são estruturais, podiam ser mais delicadas, mais leves, então, o trabalho do Atos sempre foi com esse tipo de interação, né? E sempre um trabalho valorizado, porque ele se integra à arquitetura, quer dizer, não é um complemento, né? É uma coisa que interage com a arquitetura. Pode virar. Então, vamos
aproveitar aqui o ensejo para examinar um pouquinho o que ocorre com a viga Virandel, né? A viga Virandel, ela tem, como nas treliças, ela tem uma área de tensões. No caso de uma viga Virandel biapoiada, ela tem tensões muito fortes, a compressão, e muito forte a tração. Agora, os grandes esforços, você vê, por exemplo, o diagrama de cortante. Os grandes esforços, né, eles começam a surgir próximos do apoio. Por quê? Vocês viram que, no lugar de apoio, o cisalhamento é mais forte. Então, você tem que resolver esses esforços de cisalhamento nessa área próxima, né? Os nós, no meio do vão, é facílimo de resolver, mas quando você decompõe o momento fletor, daí você vê como eles se concentram, os momentos se concentram no nós. Quer dizer, se você tivesse um perfil ideal para a viga Virandel, seria esse que você vê aqui, né? No nó, no meio, muito pouco, e depois vai aumentando o engaste. É lógico que ninguém vai fazer uma viga com essa cara aqui, né? Então, às vezes, a solução em octógono, hexágono, ela se aproxima mais do ideal da viga Virandel. Pode virar. Outro aspecto também aqui, essa estrutura foi tão peculiar, é uma casa de saúde lá em Brasília, né, que o sujeito queria começar o prédio pequenininho e crescer para um hospital gigantesco, que de fato aconteceu. Então, isso é uma que eu gostaria de chamar a atenção, né, para os nossos colegas mais jovens, que é um problema que a gente vai ter. Quer dizer, quando eu falo que a arquitetura é um processo, né, é porque ela se inicia na hora que você assume aquele compromisso, mas não termina nunca. Hoje existem prédios há 30 anos que vêm me acompanhando, como é o caso da Desbrava, e você está sempre me chateando para resolver um probleminha a mais que mudou, né? Então, essas coisas, durante esse processo todo, às vezes a gente tem que imaginar uma certa flexibilidade no próprio projeto para atender essa evolução do uso, né? Evolução no sentido não de aprimoramento, mas no sentido de atender às mudanças de programa, né? Então, nesse caso aqui, foi um caso terrível, né? Que o sujeito queria, tudo tinha que crescer aí, pode virar. Essa etapa é a etapa inicial. Então, já no projeto, né, foi se levando em conta várias etapas, presumivelmente. Hoje está numa etapa maior ainda, que eu não cheguei nem a prever, né? A primeira, a segunda etapa, o que poderia acontecer com o crescimento do hospital, ao mesmo tempo com os compromissos funcionais, né? Pode virar. E aí a estrutura, realmente, ela passa a ter um tratamento que tem que ser muito mais flexível, né? O concreto, muitas vezes, se serve bem para isso, outras vezes é difícil. Pode virar. Nesse caso, até para crescimento, a gente, para não criar muitos pilares, né, a gente imaginou um tipo de estrutura aí que pudesse superpor, né, sem agravar muito o problema de crescimento posterior, né, que a primeira célula que foi feita foi essa aí. Pode virar. Então, é uma estrutura muito peculiar, né, que você tem essas diagonais, né, que resolve o problema dos apoios, né, para você ter uma solução estrutural que fosse reproduzindo e não chegar na primeira etapa, você ter aí uma floresta de pilares embaixo. Pode virar. Ao mesmo tempo, garantir o aspecto funcional de cada setor, que eles crescem de forma diferente. Então, a solução em shed aí, mas ao mesmo tempo incorporando lugares agradáveis, que essa coisa da humanização do hospital é uma coisa que me acompanha desde os primeiros hospitais que eu fiz, que eu acho que é um ambiente que tem que ser tratado com muito cuidado, né, porque o ser humano está extremamente fragilizado quando utiliza um hospital, né? Pode virar. Também com esse projeto também que não foi realizado, também foi levar toda a consideração dessa coisa do crescimento. E durante algum tempo eu lidei muito com esses sistemas prefabricados, né, pesados, né, que vão crescendo. Pode virar. Então você vê que o projeto, a cara do projeto só vai mudando, né, toda aquela liberdade que havia na concepção da igreja, ou daquela casa, né, ou do edifício, com o concreto totalmente plástico, né, aqui o aspecto da função, do uso do objeto, né, já foi conduzindo, e pela utilização da pré-fabricação, já foi conduzindo a uma forma mais repetitiva, né, mais monótona, mas ao mesmo tempo mais lógica para atender a esse programa de crescimento. Fiz alguns projetos assim nessa fase de transição entre a pré-fabricação e a industrialização. Pode virar.
Aqui também foi reproduzido aquele modelo, é uma viga mista entre concreto e aço, né? Ou seja, então ela é triliça, ao mesmo tempo esses nós são um pouco reforçados, então elas funcionam como triliças. Nesse nó do centro, que existe um vazio aqui, né? Naturalmente que o enrijecimento dos nós é conseguido através do concreto armado, única e exclusivamente, ao passo que as forças de cisalhamento, que se concentram muito mais nas áreas de apoio, né? Elas são equilibradas através das barras de aço, né? Uma estrutura também mista que é possível de fazer. Pode virar. Nesse prédio também havia... pulou rápido. Deixa. Bom, então, gradualmente, nós vamos passando agora para o concreto, já usado de uma forma muito mais disciplinada. Você vê que toda aquela liberdade formal foi se perdendo, né? Nesse prédio, que já é um prédio prefabricado. Então, há uma repetição dos elementos. Isso é o que a gente tem que chamar de economia de escala. Quer dizer, se você tem uma forma que se repete, né, você consegue investir nessa forma, né, para que ela se torne mais econômica na forma de usá-la, né? Então, é claro que aqui, pois essas vigas se repetem ao longo do prédio inteiro, é um shed, né? Mas como ele foi pensado prefabricado, a gente pode imaginar uma forma que possa até ser rica, atender às funções de iluminação, essa coisa, mas que, ao mesmo tempo, ela seja mais econômica na forma de produzir. O grande problema, nós vimos ontem nas pontes de Maiara, eu mostrei para vocês, né, aquela beleza de cimbramento, né? Eu não sei, às vezes, se não era bom fazer um cimbramento, Maiara ter deixado os cimbramentos, aqueles grandes abismos que ele vencia com aquelas... Então, eu acho que a riqueza do cimbramento é quase tão grande quanto a riqueza da própria ponte. Dá uma pena a gente perder todo aquele cimbramento tão bonito, né? Então, o concreto armado exige, às vezes, um processo de criação de moldes para vencer os vãos, até que ele seja fundido e ele se transforme no objeto que a gente quer, né? Exige um caminho grande. Já no pré-fabricado, você consegue fazer com que essas coisas sejam feitas em canteiro, né? Então, você economiza, não precisa de fazer uma forma, um molde alto. Pode girar. Esse prédio acabou não sendo todo pré-fabricado, não, foi uma confusão, a construção foi terrível, a empresa não tinha guindaste, acabei eu no canteiro lá, mas é um prédio que me acompanha desde 1964. Então foi quando ele foi iniciado, e de vez em quando o proprietário me chama para fazer mais uma gracinha lá, e a gente tem que atender, né? Então, isso é que eu chamo de processo. Ele passou por várias modificações, umas 5 ou 6. Pode girar. Pode girar. Vocês estão vendo aí a estrutura toda. Aqui, por exemplo, não foi possível prefabricar, sabe? Só algumas peças, porque as lajes eram muito difíceis, exigiam costuras de proteção, né? Na época, esse prédio aí estava muito... A firma que fez até a Christian Nielsen era uma firma bem aparelhada, mas ela teve dificuldade, então esse prédio aí acabou sendo uma coisa mista de prefabricado, fundido no local. Ao mesmo tempo, o prédio tinha sido todo pensado prefabricado, quer dizer, com as instalações todas prefabricadas. Então, no processo, muita coisa se perdeu. Pode virar. Numa outra etapa, resolveu-se fazer um posto de gasolina lá, mas continuando tendo que liberar o terreno inteiro, né? Então, vocês estão vendo uma outra estrutura que ainda é uma estrutura bastante típica do concreto, né? E você conseguir esses vigamentos, né? Essas nervuras, né? E ter um pilar único, né? É lógico que isso podia ter sido até uma casca mais fina, mas teria que ter mais altura, né? Então, optou-se por uma estrutura mesmo em nervuras, né? Para ter isso mais abatido, não ser tão alto, né? Que ficaria desagradável em relação a implantação do prédio. Pode girar. Mas é uma estrutura ainda típica do concreto. Depois, numa outra etapa de modificação, você já vê uma estrutura de argamassa armada, prefabricada. Então, por que se fez isso? Quer dizer, na ocasião, ele queria fazer a implantação de um atendimento rápido, aí, que era embaixo de um abrigo apenas, né? Mas, ao mesmo tempo, a oficina não podia parar de funcionar. Então, se imaginou a construção de uma peça prefabricada que ia
gradualmente ao lado, num canteiro vizinho, né, até conseguir montar todas e sem atrapalhar muito lá. Se você começar a usar até a lateral do prédio, uma fundação também, um pilar único, para você não ter compromissos aí com o funcionamento da oficina. Pode virar. Então, essa estrutura, né, ela está toda engastada nesses pilares, uma viga aqui de transição, né, que era fundida no local depois da montagem dos pré-fabricados. E os pré-fabricados, só com escoramento aqui, quer dizer, ela foi muito demorada de fazer, porque cada peça foi feita isoladamente. Aí, num dia, se juntou tudo e fez a concretagem, e a estrutura ficou pronta. Pode virar. Mas a produção, eu amanhã vou falar, amanhã não, amanhã, vou falar muito de argamassa armada. Então, a argamassa armada tem um problema difícil, que é o problema da cura, porque ela, pelo fato de ser muito rica em cimento, isso causa um fenômeno que se chama que é o fenômeno da retração, né? Que é o concreto, na hidratação dele, ele absorve mais água que precisa, depois tem que eliminar essa água. Então, durante a realização dessa eliminação de água, ele se retrai. A forma mais correta que você tem de retardar esse processo de eliminação de água é deixar a peça imersa na água, que aí as tensões se equilibram, ele custa mais. Antigamente você vê que todo mundo fica regando o concreto, né, molhando, aquela coisa da cura, que é importante, né, para você ter um concreto sem fissuramento. Aí foi feito só um molde metálico, está vendo? Com uma pontezinha. Então, cada peça dessa, era feita uma por dia. É uma forma de construir, então, devido à proposta de projeto, à proposta de realização. Pode virar. Esse é um prédio grande em Brasília, ainda com a mesma perspectiva de prefabricação, né? Você vê que também os elementos são bastante repetitivos. Ele a coisa da Embrapa, né? A sede da Embrapa em Brasília. Fica lá, não é em Brasília, fica afastado de Brasília, numa área agrícola. Mas aqui, então, a intenção é criar-se uma linguagem que se repetisse, quer dizer, tivesse a economia de escala com alguns elementos semelhantes, né? Mas, ao mesmo tempo, você conseguir atender formas diferentes de programas, de funcionalidade de programa, né? Pode virar. O prédio parece uma coisa complexa, mas se vocês forem ver, os elementos construtivos são bastante repetitivos. Pode virar. Então, o que a gente tinha? Tinha uma série de vigas, né, que, em certos casos, elas podiam ter um conjunto de shed, um conjunto de telha, quando precisava de menos iluminamento, né, ou menos, como é o caso dessas garagens, né. Agora, tê-las, às vezes, mais próximas, fazendo até tetos, terraços, jardins, né, às vezes incorporando, na casa das estufas, vidros, enfim, criar uma linguagem em que esse elemento repetitivo da laje, né, sempre ocorresse com uma forma definida para você ter a economia de escala. Então, realizar essas vigas fundidas no local e as outras pré-fabricadas. Pode virar. É um misto, né? Então, as coisas... Claro que você vê que... E as paredes de tijolo, quer dizer, foi uma solução pensada muito mais para a estrutura de concreto. Então, vocês foram vendo, vai vendo aí uma mudança radical do uso do concreto, né? Desde o uso plástico, com muita liberdade formal, né? Até o uso mais disciplinado, que vocês vão ver que gradualmente está ocorrendo. Pode virar. Esses são os prédios lá, às vezes com muitos sheds, no caso do laboratório, nível de iluminamento maior, nível de ventilação também, né? Às vezes até tendo que ter ar-condicionado em certos setores, né? Ao mesmo tempo isso com galerias, porque a área de pesquisa é muito solicitada, né? São pesquisas... isso aí, desse projeto, é um trabalho enorme para realizar o programa, porque eles não sabiam nem como é que era o programa. Então, o programa ficou um livro, assim, com muitos desenhos que eu fiz, uns sobre os outros, né, de como cada pesquisa devia ter sido realizada. Foi um projeto que durou uns 6 meses. Pode virar. Bom, vamos nos aproximando de uma coisa ainda mais industrializada. Vocês viram que eu fiz muita crítica ao projeto da Colina, né, por causa dele ter
totalmente isostático, né, desprezando completamente essa qualidade do concreto e da monoliticidade, né. Vocês vão ver nesse prédio do Hospital de Taguatinga já ocorrendo essa coisa das costuras em segunda fase para você ter essas ligações monolíticas, né. Também aqui pesou muito a questão da prefabricação. Esse projeto aí acho que foi aquela coisa de assumir risco, né, que eu falei ontem, né, que a gente não gosta de assumir risco. Se eu hoje imaginar os riscos que eu assumi naquela época, eu ficava maluco, porque realmente foram tantos riscos, inclusive de submeter esse projeto a um processo de concorrência pública, né. E naquela época foi uma coisa inusitada, tinha 1.500 pranchas de detalhe, coisas desse tipo, né, que nunca... E a empresa que resolveu ganhar a concorrência, ela não estava aparelhada, não sabia fazer, e achava que depois ia turvar a água como elas fazem, né, e fazer a obra de qualquer maneira. Mas isso não ocorreu, ela acabou falindo. O dono da empresa ficou com uma raiva terrível de mim, porque eu era fiscal da obra, né? Então ele tinha que fazer o que estava no projeto, né? Mas ele não conseguia fazer, porque não tinha nem capacidade técnica. Então acabou falindo e a construção teve que ser paralisada no meio, e aí isso na época da Revolução, às vezes eu saía do processo, depois ficou 5 anos parado, então a construção foi extremamente prejudicada, mas conseguiu chegar ao final. Pode virar. Então, a ideia do hospital, quer dizer, a implantação em vários níveis, né? Uma implantação horizontal dos setores mais ligados ao uso público, né? E uma implantação vertical, no caso das enfermarias, mas, ao mesmo tempo, usando um perfil que criasse terraços, jardins, para os pacientes terem áreas de solares sempre integradas, incorporadas ao pavimento de uso, né? Então, a implantação a própria implantação já exigiu um trabalho muito difícil, assim, de interpretação de programa, de funcionalidade. Pode virar. E, ao mesmo tempo, usando sistemas de ventilação e iluminação natural, né? Mas eu vou tratar mais aqui nas questões do programa. Aqui vocês veem um pórtico lá, né, que eu falei ontem, da questão esse pórtico no concreto plástico, que é a entrada principal do hospital. Pode virar. Assim como aquele auditório lá em cima também, né? E os sheds, né? O Atos sempre presente, né? E os sheds para proteger e criar iluminação. O shed é péssimo, sabe? Lógico, eu nunca mais faria um shed como esse, né? O iluminamento é pequeno, a ventilação é pequena, então as imposições da própria estrutura, né, levaram a uma solução péssima, né? Mas enfim, a intenção foi criar essa... Não se conseguiu, como nos hospitais que são feitos da rede Sara, né, que você elimine completamente a iluminação artificial, né? Use a iluminação natural. Ela ajuda um pouco, a ventilação também ajuda. Pode virar. Mas eu vou chamar mais atenção aqui na questão da execução. Então, quando a gente entra no universo do pré-fabricado, né, você pensa na economia de escala. E para a economia de escala, os moldes metálicos têm uma importância enorme, né? Se você tem uma repetição, por exemplo, de 300 e poucas caixas como essa, né, você já justificaria ter uma forma metálica, um molde... Quer dizer, isso que eu falo é uma coisa montada exclusivamente na economia. É lógico que através de um sistema de reprodução econômica, você pode conseguir incorporar coisas... por exemplo, o Calatrava, né, usa moldes metálicos e depois reveste de madeira para questão de textura, né? Então, esse tipo de sofisticação pode ter conseguido, né? Mas, no caso aí, a nossa visão era exclusivamente da economia. Então, o molde é um molde de concreto, uma coisa bem econômica, né, para garantir, então, uma economia de escala a essas caixas de fachada. O próprio sistema é um sistema mural. Essas caixas, elas trabalham contraventadas, têm ligações posteriores, de uma concretagem posterior, né, que garante o trabalho como um sistema mural. Pode virar. A montagem das lajes, tudo é costurado depois. Pode virar. No pórtico de entrada, eu já tratei disso ontem, né? Você tem tensões enormes, porque nessa viga, nesse pórtico, né, que cria... Aqui, por exemplo, tem que ser resolvido embaixo com um tirante protendido. Pode virar. O auditório também, lá em cima, né, ele descarrega apenas em 2 pilares centrais, né?
que foram a seção aumentada para receber essa carga, né? É uma estrutura que também cria impulsos. Pode virar. Pode virar. Mas aqui, então, vocês veem a cara do projeto, essa repetição, né, que vai dando ao concreto uma forma completamente diferente daquelas que eu mostrei no início, né? Pode virar. De vez em quando aparece um objeto, como as torres, que são fundidas no local, mas a tônica, né, é a repetição dos elementos construtivos. Pode virar. Bom, ainda com essa técnica de concretagens posteriores para garantir a monoliticidade do concreto, foi feito um centro administrativo da Bahia. Eram vários prédios, né? Por que, quer dizer, o uso dessa ponte incrível aí, prefabricada, né? Nós queríamos garantir que a paisagem remanescente nos vales, né, ela permanecesse. Esse projeto de urbanismo, de implantação, é do Dr. Lúcio Costa, e ele propôs, então, uma coisa bem característica da Bahia, é a implantação do sistema viário nas cumeadas, e os prédios se derramarem pelas colinas, né? Claro que as primeiras construções foram fazendo o centro administrativo, eles se derramaram na acepção da palavra mesmo, os aterros foram invadindo os vales todos, né? E os vales foram sendo perdidos, né? Pode virar. Pode virar. Então era assim, quer dizer, se você tem, numa situação como essa, um pequeno vale, né, em que você tem a implantação do sistema viário na colina, né, quando você faz um prédio convencional, você cria esses aterros, é inevitável, né? Inevitável. Então, se quer garantir, quer dizer, tal coisa, isso custa caro. Se você quer garantir a permanência da paisagem, dos vales, como o Dr. Lúcio tinha essa intenção, né, era necessário que se criasse uma estrutura compatível, né? A ideia, então, de criar essas grandes pontes de transição, né, que iam, como também o relevo da Bahia é muito delicado, muito caprichoso, aquela topografia caprichosa, a geometria de um prédio para se adaptar a esse relevo é muito difícil, né, você não consegue acompanhar. E isso tudo tinha que ser, também, pelo prazo de execução, tinha que ser compatível com o sistema prefabricado, de forma que chegou-se aí aos raios que garantissem repetição de elementos em curva, né? E, ao mesmo tempo, uma área de transição, quer dizer, uma grande viga de transição, que nem é uma viga, é uma plataforma, né? Pode virar. Então, o prédio não é um prédio, é um modelo, né? Para cada prédio, foram feitas 5 secretarias, né? Para cada prédio ter sua implantação atendendo a esse rigor, a esse capricho do relevo, né? Então, criou-se um modelo em que você tem as circulações verticais, em rampa, em elevador, em escada, mas que isso fosse flexível, que pudesse, em cada caso, mudar. Descendo, invadindo os vales, só os auditórios, excepcionalmente, né? E ter tudo pendurado num sistema central, que era a grande plataforma. Pode virar. E aí teve que se desenvolver uma tecnologia super sofisticada para construir essa plataforma. Pode virar. O que é que se fez? Garantiu aquela viga, a grande viga de transição, uma viga oca, com bojo, né, que ela, inclusive, recebe torções, porque essas estruturas todas são engastadas nela, né, e essas aduelas, né, que vão sendo incorporadas na viga principal. Pode virar. E as aduelas, quer dizer, para você sustentar as aduelas, na montagem, para não ter um escoramento e acabar agredindo a paisagem da mesma forma, então, o que a gente fazia? Quer dizer, a montagem inicial era feita através de um sistema de solda, também os operários estão aguardando lá, soldava e, numa segunda fase, incorporava cabos protendidos nessa plataforma. Então, você tinha toda essa área que trabalha tipicamente a tração, devido aos balanços, né, fosse incorporada e fizesse a costura. Então, o sistema é totalmente monolítico. Ao mesmo tempo, como o perfil variava, né, você ter bainhas de cabo protendido que podiam ser introduzidas, como foram, posteriormente, né, para você garantir, vamos dizer, até uma mudança no perfil da obra. Então, essa questão da flexibilidade, nesse caso, era importantíssima, né? Pode virar. As conquistas foram
razoáveis, né? Por exemplo, isso seria impossível, né? Você manter toda a exuberância da vegetação e o prédio quase se projetando em cima dela, né? Sem você... essa foi a intenção básica. Esse slide, eu acho que essa fotografia ilustra bem qual foi a intenção do projeto. Pode virar. Bom, ao mesmo tempo, em cima dessa viga, nessa grande viga desse sistema construtivo, então as coisas ocorriam de uma forma um pouco mais delicada, até para permitir uma velocidade grande de montagem. Pode virar. Pela primeira vez se usou, isso foi em 1970 e poucos, as vigas com esses cilindros removíveis, né? Tivemos que até desenvolver esse detalhamento. A firma ela fez, eu acho que bastante, mas houve uma participação muito grande do nosso escritório. Essas cunhas que se fazem aqui, às vezes é porque uma deformação da viga é um pouco maior, então essas cunhas permitem que você posteriormente nivele todo o teto, né? Para não ter lajes mais baixas que a outra, ao mesmo tempo isso ser incorporado a um sistema posterior de passagem de eletrodutos, né? Isso é muito importante no prefabricado, é você garantir essas fases de execução da obra em períodos diferentes, né? Que quando você faz a estrutura convencional, em concreto armado, você passa eletrodutos, tubo da maneira que você quer. Mas quando você faz uma estrutura prefabricada, né, você tem que fazer isso, às vezes, num período posterior. Pode virar. Isso aí é uma coisa tipicamente da Bahia, né? Você vê que tudo é feito ao mesmo tempo. Está se fazendo a viga de transição, está montando... Porque nós chegamos a fazer lá 1.800 metros quadrados por dia de estrutura. Quer dizer, é uma coisa louca, né? Mas era feito dessa forma completamente desordenada. Às vezes, eu nem sei como é que eles encontravam as peças aí nessa esculhambação. Porque é tudo feito ao mesmo tempo. Vocês veem aqui, ó, está montando a viga plataforma, a viga de bojo, já está montando, mas já está montando outro pavimento lá em cima, tudo isso simultâneo, dando proteção, nem sei como é que eles não caíram, sabe? Pode virar. E o canteiro é aquela esculhambação. Também havia coisas, nós fizemos um levantamento rigoroso do terreno, né, porque tinha... Aí quando chegou nesse prédio aqui, tinha uma linha de alta tensão, que até parece um fio assim, e a implantação teve que ficar toda errada, não removeram, então tivemos que ainda fazer uma curva adicional aí para livrar a linha... A linha de alta tensão que passava aqui. Na paralela, né, tem uma linha de alta tensão, foi o erro mais grosseiro que eu já vi em termos de implantação de uma via, foi o que foi feito lá. A via ficou toda a vida à mercê de uma linha de alta tensão, né, que você não podia fazer nada, que não pode tirar a linha de alta tensão, é uma coisa caríssima, né, e eles fizeram a linha de alta tensão ao longo da via. Então, isso retardou a implantação da paralela, mas... tivemos que fazer muitas passarelas depois, era uma guerra para passar por debaixo da linha de alta tensão, sempre foi, né? E aqui nesse prédio, ela obrigou a uma curva que não estava no programa. Então tinha a nossa equipe que trabalhava no canteiro, né? O projeto foi feito em Brasília, então era uma coisa muito engraçada. Olha, esse pilar aqui está com 20 metros de altura, então erraram na topografia, então eu tinha que corrigir, fazer uma outra curva. Foi muito difícil, pode virar. Bom, vamos marchando para uma coisa ainda mais disciplinada. Esses prédios da Camargo Corrêa simbolizam bem isso. Quer dizer, aqui vocês já viram prefabricação em canteiro, né? Que essas coisas do uso econômico da forma, né? Era feito de uma forma um pouco mais espontânea. Aqui você já tem a prefabricação industrial, né? Nesse caso, então, todas essas peças que viabilizaram essa construção foram produzidas fora do canteiro, foram produzidas em usina. Claro que isso garante uma qualidade muito maior no concreto, que em usina você tem outros recursos, né? Mas, ao mesmo tempo, cerceia um pouco a sua capacidade até de criação, porque você tem que ter um uso muito mais comedido dos elementos para você garantir a economia de escala. Pode virar. Nesse caso aqui, por exemplo, para poder implantar, o projeto do Dr. Lúcio, no sistema, esse sistema aqui, da Asa Sul, né, ele previa uma torre central, né, acessos centrais e o prédio se desenvolvendo ao lado. Isso, para um sistema pré-fabricado, seria inviável, né? Então, tivemos que propor a circulação vertical do lado, né, para ela ser, apesar de ser uma concretagem
em concretagem em patamares sucessivos, mas, de qualquer maneira, ela permitiu a liberação da área prefabricada, né? Pode virar. Aqui, sim, num prédio já de 17 pavimentos, então você tem que ter o contraventamento já muito melhor resolvido, né? Então, todos os sistemas previam costuras, né, conforme você está vendo. Então, o prédio, ele é monolítico, né? Ele está todo costurado, essas áreas em vermelho, todos costurados em concretagens posteriores. Então, você faz a pré-montagem e depois costura tudo com o concreto feito no local. Pode virar. Também a construção do subsolo, que nós tínhamos que fazer, não fizeram subsolos lá nessa área, então a deficiência de garagem era enorme. Como a Camargo Corrêa queria ter uma coisa correta, teve que atender até as solicitações dos prédios vizinhos, né, de ter garagem mais do que precisava. Então nós acabamos fazendo 3 pisos de garagem. Eu mostrei na primeira sessão aqui como é que a gente consegue fazer, num caso desse, uma garagem completamente inserida junto dos prédios vizinhos, né, com fundações e tudo. Então, essa técnica, né, das cabos protendidos, né, ela permite que você faça, por exemplo, uma escavação de cima para baixo, em patamares sucessivos, ao invés de ter que fazer um buraco desse que ia cair tudo.